Boa noite, eu sou a Daniele Perdigão, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, a FESO, e estarei com vocês todas as terças às 19 horas aqui na TV Alegria. E hoje nós falaremos sobre os bastidores da saúde e os desafios da gestão hospitalar. Quando um paciente chega a um hospital, poucos imaginam a engrenagem complexa que existe por trás do todo o atendimento. Além das equipes assistenciais, existe um setor silencioso, mas decisivo, a administração hospitalar. É ela que garante que medicamentos estejam disponíveis, que leitos sejam liberados com segurança, que contratos com convênios sejam respeitados e que cada centavo aplicado se traduza em qualidade e sustentabilidade no cenário atual. A gestão hospitalar enfrenta desafios cada vez maiores: escassez de recursos, alta demanda, tecnologias em constante evolução, exigências legais, auditorias rigorosas e, acima de tudo, a responsabilidade de cuidar da vida por meio de processos eficientes. E isso é muito complexo, gente. Então, no programa de hoje, nós vamos conhecer os bastidores dessa gestão estratégica e complexa e, para isso, nós convidamos uma especialista que vai nos ajudar a entender como é que funciona o dia a dia de quem administra instituições de saúde e por que essa função é tão essencial para o bom funcionamento do sistema hospitalar moderno. E para falarmos sobre esse tema, recebemos a CEO do Hospital do Coração de Goiás, Jaqueline Rodovalho. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao programa Viva Melhor e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a deferência, boa tarde. Muito obrigada. Então vamos lá. Para iniciar nossa conversa, nada melhor do que elucidarmos aos telespectadores sobre o panorama da administração hospitalar, para que todos compreendam o papel de um gestor hospitalar. Então nós vamos começar. Primeiramente, o que é e o que faz na prática um CEO hospitalar, Jaqueline? O CEO hospitalar, ele é a principal figura dentro da organização no sentido de colocar essa máquina para rodar. Porque passa por gestão de todos os processos, não só administrativos e de apoio, como também os assistenciais. Então, é fazer com que tudo isso fique integrado e que a gente consiga entregar para o paciente o atendimento ideal. Figura essencial. É a figura essencial porque é o maestro dessa grande orquestra. E como é que é o dia a dia dentro de um hospital, fora da área assistencial? Porque a gente aqui, nossos telespectadores, grande parte estão dentro da área assistencial ou já estão em formação para a área assistencial. Mas conta pra gente como é que são os bastidores ali de quem não está diretamente na assistência, mas que a assistência depende integralmente dele para poder fazer a assistência. O hospital, ele possui essa área administrativa e financeira, vamos assim dizer, mas também as áreas de apoio. Para o atendimento ao paciente, a gente precisa garantir que todos os medicamentos estejam no lugar, que as roupas estejam bem lavadas dentro de todas as normas de segurança, que a gente tenha um serviço de nutrição adequado, pessoas contratadas tecnicamente adequadas também para aquela função, que é o RH. Então, dentro da área da administração, a gente tem recursos humanos, o financeiro, controladoria, marketing. E dentro das áreas de apoio, farmácia, nutrição, hotelaria, higiene e limpeza. Eu costumo brincar que nós temos vários negócios dentro de um só. E aí, focado na assistência, a gente ainda tem a radiologia, o laboratório para coletar os exames. Então, enquanto está ali a assistência, cuidando do paciente, desde o banho no leito, o remedinho, né, oferecido, por trás a gente está preparando tudo para que isso aconteça. É muita coisa, gente. São vários negócios dentro de um negócio. São vários negócios dentro de um negócio. Exatamente. E quais que são, assim, de todos os desafios, né, que a gente já falou até alguns aqui na introdução, mas quais são os maiores desafios enfrentados na gestão hospitalar hoje, na sua opinião, não só no próprio hospital onde você é CEO, mas no Brasil, de uma maneira geral? A saúde suplementar, que é a nossa, porque somos hospital privado, ela está em crise.
As operadoras de saúde não têm remunerado adequadamente, e desde a crise após Covid, né? Porque durante o Covid, o que aconteceu? Foram suspensos os procedimentos eletivos. As operadoras conseguiram guardar recursos, porém essa demanda represada pós-Covid veio toda para ser feita. Então surgiram vários pedidos de cirurgias e tudo isso, e com isso as operadoras entraram em crise. Não podemos deixar de falar também que existe a questão da gestão da operadora, né? E quem paga, de certa forma, essa conta tem sido o prestador de saúde, que é o hospital, a clínica de radiologia, o laboratório, porque as tabelas não sofrem reajustes e a gente vê que a inflação médica é muito alta. Muito, né? Em dólar, né? Em dólar. Agora, as operadoras já estão tendo lucros, mas não repassa isso adequadamente. Então, o grande desafio tem sido equilibrar a gestão da qualidade, a assistência ideal, tudo aquilo que o paciente precisa com os recursos que a gente tem. É buscar uma eficiência, que é o equilíbrio entre o que tem que ser feito da maneira correta, com resultado no menor custo possível. Então, isso realmente hoje é o maior desafio, até porque estão surgindo novas tecnologias, novos medicamentos, e logicamente que os médicos e os pacientes desejam fazer uso disso. Então, é equilibrar esses pratos. Como que você está conseguindo, Jaqueline, equilibrar esses pratos aí? Conta pra gente. Não tem outra forma se não for de forma coletiva. Um CEO que se isola dentro de uma sala, ele não vai ter sucesso na gestão. O CEO, na verdade, embora seja o principal executivo da organização, ele está ali para servir os seus colaboradores, seu corpo gestor e principalmente o usuário do hospital. Servir no sentido de facilitar caminhos, e para isso a gente precisa ter adesão das pessoas. Para que tenha essa adesão, é necessário que elas compartilhem com a gente de todos os projetos, opinem, porque eu não sou dona da verdade, eu não sei de tudo que está acontecendo. As pessoas que estão ali na linha de frente, no tete-a-tete, vamos assim dizer, com o acompanhante, com o familiar, com o paciente, com a operadora de saúde quando pede uma autorização, né, com os fornecedores quando está fazendo compras com esses fornecedores. Esse pessoal tem muito a trazer para a gente para a tomada de decisão. Então, em primeiro lugar, uma equipe engajada, participativa, saber ouvir e comunicar, transparência com essa equipe, confiança, porque o enfermeiro que está ali lidando com o paciente, ele não pode ser isolado de todo o resto, ele tem que saber que a empresa precisa ser sustentável, melhor dizendo. E ele é uma figura importantíssima, ali o doutor também. Então, a gente não abre mão da gestão pela qualidade, de processos bem definidos, mais enxutos, cortando desperdícios. A saúde ainda tem muito desperdício. Protocolos, definindo protocolos com a participação de médicos, de toda a equipe multidisciplinar, né? Farmácia clínica, fisioterapia, porque a gente fala em hospital, todo mundo só imagina o médico e a enfermeira, né? Mas não, tem o psicólogo, o fisioterapeuta, me ajuda a lembrar mais, Daniele? Fono. Terapeuta ocupacional, assistente social, técnico de enfermagem, laboratório. E por acaso tem um médico ali também. Por acaso está lá. Por acaso está lá. Então, hoje, o cuidado é centrado no paciente. E todos trabalham nesse sentido, de forma coletiva. Isso também ajuda. Definição de protocolos, definição de processos, melhoria contínua. Então, água mole em pedra dura, vamos assim dizer. E muito controle, acompanhamento. Hoje a gente tem os BIs, né, que são os dashboards com indicadores, com gestão à vista, que a gente já consegue ter muitas informações preditivas. Excelente. Para atuar
antes que a coisa aconteça. De forma preditiva, Isso, né? de forma preditiva. Porque se você não mede, se você não sabe para que caminho você está seguindo, qualquer lugar serve. E aí, chute, quando né? a coisa chega, já não dá tempo de socorrer mais. Então, em resumo, acompanhamento sistemático, mas com toda a sua equipe acompanhando junto, participando, colaborando, dividindo tarefas e controlando. O controle também é importante. É um trabalho em conjunto, né? Trabalho em conjunto. Onde as informações, elas são essenciais para trazer dados para a tomada de decisão. Isso é muito importante. E transparência. Se o médico quer determinado equipamento que não é possível ter, a gente vai, conversa, mostra opções, ele se sente também ouvido, não é uma imposição, e ele participa, o que pode substituir? Então, assim, tem que estar todo mundo envolvido mesmo, não tem como. E é interessante, né? Quando você falou no foco no paciente, a gente não pode deixar de lembrar dos princípios da governança clínica. Sustentabilidade, foco no cliente, transparência, eficácia, auditoria clínica, né? Para avaliar os processos. Efetiva. Comunicação efetiva. Porque, assim, a qualidade, gente, ela é excelente, um ponto essencial para a segurança do paciente. E você tendo um paciente seguro dentro da sua instituição, você evita desperdício. E evitando desperdício, né, melhora a sua sustentabilidade. Existe pessoas, eu falo que é uma lenda urbana, que investir em gestão pela qualidade, ou da qualidade, através das acreditadoras, que aumenta muito o custo e não é remunerado por isso. Não aumenta muito o custo, porque a partir do momento que você tem processos mais inteligentes e enxutos, que você evita retrabalho, tudo isso, a acreditação é uma ferramenta que te leva a isso, né? Que você tem tudo registrado em prontuário, devidamente adequado de acordo com as normas, evitando processos judiciais, que muitas vezes são injustos, mas se você não tem todos os registros corretos, você está suscetível, né? Aí o injusto passa a ser você. O injusto passa a ser. Então, na verdade, a ferramenta de gestão da qualidade, ela é muito eficiente para evitar desperdícios, para definir protocolos, que evita também retrabalhos, ela diminui o tempo de internação do paciente, diminui infecções hospitalares. Então, a segurança do paciente, na verdade, é muito bom para o paciente, mas apoia demais a gestão nesse sentido. Para ambos, né? Para ambos. E você falou um pouquinho sobre a questão da Covid, né, 19, e a pandemia, e mudou essa forma de administrar o hospital, né, que você já comentou, aquela eletiva não passou a ser mais prioridade, virou a urgência, aquilo que era cirúrgico virou mais clínico, né, e a gente sabe que dentro de um processo de sustentabilidade, o cirúrgico bem acompanhado e seguro, ele acaba trazendo uma melhoria na questão da sustentabilidade para o hospital, por girar mais o leito, enfim. E o clínico, ele agarra ali mais no leito, acaba sendo um pouquinho mais oneroso para o hospital, e a pandemia foi isso, né? E como que você como vocês trabalharam essa questão na pandemia? Suspenso, de hoje para amanhã, suspenso, a gente estava junto, né? Você na fonte executora e eu na fonte pagadora, e a gente, né, teve que trabalhar muito, a fonte pagadora teve que trabalhar junto com a executora. Porque isso foi um ganho. Exatamente, essa união que muitas vezes era impossível de acontecer, houve na pandemia, até por uma questão de sustentabilidade de ambos, porque senão nós íamos nadar e morrer os dois abraçadinhos na praia. Exatamente. Então a gente precisava disso, e isso houve, né, em algumas operadoras de saúde. Eu posso falar pela que eu estava na época, mas acredito que a própria associação trabalhou isso, né, junto, e você à frente também da APASEG, na época, comandou isso, né, com maestria, junto com o Dr. Raico e todos os outros. Mas como que vocês fizeram lá? Você especificamente já era CEO, né, do Hospital do Coração de Goiás. Como que vocês trabalharam essa mudança, essa virada de chave aí que obrigatoriamente todo mundo teve que passar? Eu digo que no Covid a gente trocou o caminhão, o pneu do caminhão funcionando, o caminhão funcionando, né? Porque todos aprendemos e aprendemos rápido, porque a gente não tinha experiência nem com a doença Covid, e muito menos com uma pandemia, né, com a proporção que foi mundial. E a gente, de repente, estava ali e o doente chegando. O que a pandemia nos ensinou? A administrar de forma mais ágil,
tomar decisões rapidamente, a questão da multidisciplinaridade, porque a gente teve que montar protocolos de acordo com o que a vigilância exigia e de acordo com o que os infectologistas acreditavam, o médico clínico que acompanhava, o intensivista. Então, isso trouxe essa união entre todos e a gente se abraçou. Durante o período da pandemia, eu praticamente não dormia, porque além de estar aprendendo tudo isso, uma preocupação muito grande, é uma tristeza profunda com as perdas que porventura aconteciam, os familiares sofrendo muito, era tudo muito desconhecido para a gente, né? E fora isso, leito que faltava, não só no hospital como na cidade. E aí todo mundo te pedindo leito e a gente atrás de leito para conseguir receber todo mundo. Então a pandemia trouxe essa modificação na gestão. O que nós já dissemos, a operadora, que é a fonte pagadora, de repente também se viu numa situação inusitada e a gente foi trabalhar junto a questão de valores de medicação, porque começaram a sumir medicamentos do mercado, né? E começamos a fazer compras juntos, os hospitais, para poder não faltar, principalmente os sedativos para intubação, né? Ventiladores. Ajudamos o Estado a montar hospitais de campanhas, até no interior, com doações também de ventiladores. Então, assim, agora que passou, que a gente olha no retrovisor, a gente aprendeu muito. Surgiu o trabalho em home office, surgiram as reuniões, os aplicativos de reuniões online, que modelo hoje de facilita, envio de cobrança para a operadora, de cobrança, né? E aí vem a inteligência artificial ajudando com os agendamentos, com as triagens. Então, assim, como diz o outro, quando a coisa apertou, todo mundo teve o carro apertado, como que anda o Kixi ali, né? Todo mundo teve que se reinventar, ressignificar e inovar. Não foi fácil. Não foi fácil e lógico que houve um impacto muito grande na receita do hospital, porque ele se sustenta de procedimentos eletivos e a gente fechou só para Covid, né? Tinha os decretos que não podiam mesmo. Né? Nós no hospital fizemos a opção por não desligar nenhum funcionário, isso foi pesado, mas foi gratificante e nem mesmo o governo tinha feito alguns programas em que o funcionário ia receber menos, né? Ele ia dar um apoio, nem essa opção a gente fez. Coisa boa. Ficamos com todos sem desligar e com o hospital vazio. É reflexo de uma gestão eficiente, né? Porque nem todos conseguiram, infelizmente. E aí a gente envolve várias coisas, mas a gestão, com certeza, é fundamental nesse processo. Formamos um grupo de trabalho. Esse protocolo foi chancelado pelo CRM e depois a gente distribuiu esse protocolo para os outros hospitais que ainda não tinham feito. Participamos também do COI, que era de emergência do Estado. Então, foi uma rede de apoio muito grande para conseguir vencer tudo isso. E um aprendizado, né? E, assim, um compartilhamento, né, de informações. Assim, e de conhecimento. Porque na verdade, saúde é saúde, né, Jaqueline? Saúde é saúde. Então, o que a gente precisa é realmente organizar estratégias para que essas ações sejam cada vez mais efetivas e que cheguem cada vez mais, seja suplementar ou seja pública, né, que ela seja realmente bem divulgada. E os hospitais entenderam também que não são rivais, nem adversários. São concorrentes, mas na hora que precisa a gente forma essa rede de apoio, é uma concorrência que ela não é desleal. Então, formamos também uma rede de apoio com a questão de transferência, de leito. Assim, aprendemos muito uns com os outros. A concorrência é boa. Com a concorrência justa, é bacana, é boa para crescimento. Lógico, né, da senão gente. você acomoda. Senão a gente acomoda. E agora, falando de um tema tão importante, a gestão de equipes e recursos. Né? Você falou recursos humanos, então você falou, né, da questão da opção do não desligamento e tudo. Essa gestão da equipe de recursos, tanto humanos como recursos materiais, conta pra gente aqui, qual que é a importância dela dentro de um contexto? Como a gente falou, a gestão ela tem que ser muito planejada,
né? O CEO ele cuida do planejamento estratégico da instituição, desde os objetivos estratégicos até chegar lá nos planos de ação na linha de frente. E a gente divide isso, lógico, em perspectivas. E dentro das perspectivas, finanças, porque também não adianta eu pensar só em finanças se eu não pensar nas pessoas, nos clientes, nos fornecedores, em todas as partes envolvidas, que é o que chamam de stakeholders, né? Isso tudo tem que ter um equilíbrio. Mas a gente sabe também que o que sustenta um hospital ou qualquer outra empresa são as finanças. E aí a eficiência ela é muito importante. Então essa gestão de recursos ela tem que ser acompanhada mesmo no dia a dia. Excesso de estoque, o estoque, por exemplo, a gente tem estoque para 15 dias. Como que você consegue fazer isso, né? Como consegue gerenciar essa logística, sabendo o tempo que o fornecedor entrega ou o distribuidor entrega, e a gente aplica ferramentas da qualidade para poder fazer uma gestão eficiente desses recursos, que são os materiais, medicamentos, produtos de limpeza hospitalar, higiene hospitalar, papelaria. Tudo isso compõe o nosso estoque, né? Grandes volumes, soros que ficaram faltando, tivemos contraste, soro, faltou muito no mercado, com isso subiu muito o preço. Não há necessidade de você ter grandes volumes de estoque, porque é dinheiro parado, não é? Na prateleira desnecessariamente. Recursos humanos também. Você tem que capacitar melhor as pessoas, definir bem os papéis, definir bem o que se espera, porque as pessoas precisam ter o propósito, entender o que a função dela impacta no negócio, impacta na assistência. Isso também é muito importante. Então, uma pessoa com uma competência técnica e comportamental bem adequada para o cargo, ela não precisa ter 3, 4. Uma só resolve porque ela tem um processo enxuto, ela tem a competência esperada técnica e comportamental e ela conseguirá fazer o que se espera dela de uma forma eficaz. Né? E achei interessante que você falou a questão assim, da pessoa enxergar onde ela está no processo. Onde ela está no processo. Isso também gera um pertencimento muito grande. Muito né? grande. A pessoa entende que ela está ali, que ela pertence àquilo ali, da mesma forma que ela sabe que se ela girar aquilo ali com qualidade, a coisa vai. Se ela der uma rateada, o negócio engastar. Então isso, para mim, dentro de um processo de gestão de pessoas é essencial. A pessoa enxergar onde ela está dentro do processo, porque isso é um dos maiores motivos assim, que eu acho de pertencimento. Exato. A menina da higienização, ela precisa entender que quando ela limpa o apartamento ou o centro cirúrgico, ela não simplesmente limpa, ela está evitando uma infecção hospitalar no paciente, a importância desse trabalho dela. E isso a gente demonstra. É muito bonitinho quando chega a vigilância, corpo de bombeiros, porque o hospital é muito regulado, né? O tempo inteiro tem alguém fiscalizando. O tempo todo. E quanto mais você investe em cumprir a legislação, parece que mais visitado você é, né? Mas, em contrapartida, esses órgãos hoje estão mudando a postura também para uma forma mais educativa do que punitiva. Porque não adianta punir, o que precisa é a coisa acontecer. Exatamente. E todo mundo sabe que vibra quando os bombeiros elogiam. Então, assim, começa desde a administração até a área de apoio e todo mundo se envolve nisso. Então, você ter esse senso de pertencimento, você vestir a camisa da empresa com os valores da empresa, né? Absorver a cultura organizacional, tudo isso numa gestão te ajuda a controlar esses recursos. E, na verdade, quando você avalia, né, um hospital, Jaqueline, assim, de uma maneira... Se eu pegar um drone, eu gosto de falar para meus alunos assim, a avaliação, análise ali estratégica, você pega um drone, sobe e vê tudo ali. Todos os setores são extremamente importantes. Todos são extremamente esse aqui eu vou tirar. Não tem. Em todo e qualquer processo, seja ele de qualidade, seja ele de sustentabilidade, seja ele de governança clínica, seja ele de governança organizacional, enfim, todos são extremamente importantes. E a pessoa entender a importância dela dentro do processo já é uma grande ajuda, né? Porque qualquer capacitação que você dá, qualquer coisa que você oferta, essa pessoa absorve. E a gente tem uma dificuldade muito grande no mercado de mão de obra qualificada.
E é isso justamente que eu vou te perguntar agora. Como é que o hospital lida com essa escassez, não só de materiais, mas de recursos humanos? Formando as pessoas. Educação continuada. Aí falam, mas você forma e vai para o mercado. Melhor, está qualificando o mercado também. Melhor do que ter alguém não qualificado trabalhando dentro do hospital. Então, a gente não para de qualificar e a gente tem muitos programas dos jovens aprendizes, estagiários. Eu tenho inúmeros colaboradores que começaram como estagiário ou como um jovem aprendiz que cresceu a gerência, estão em grandes hospitais hoje, trabalhando nas áreas, bacana, né? Nas áreas bem como líderes mesmo, assim, isso é muito gratificante. Então, assim, a gente sente de estar indo, mas por outro lado fica orgulhoso pelo desenvolvimento e todos continuam ligados a gente, sabe? Então, é formação contínua, não tem como. Contínua. E a questão da escassez dos recursos materiais, por exemplo? Você disse ali que existe a escassez porque está faltando no mercado e aí automaticamente o valor aumenta e tudo. E existe a escassez de, às vezes, ser a determinada tecnologia. Por exemplo, uma tecnologia X que o doutor Y quer utilizar, mas aqui em Goiás, por exemplo, não acha. A questão de logística mesmo. Como é que vocês trabalham isso dentro do hospital? Hoje, com a globalização, a gente tem mais agilidade nesse sentido, né? Então, a gente consegue, na maioria das vezes, atender o doutor. Em Goiânia, agora tem o segundo hospital que tem um robô para cirurgia, porque é um investimento altíssimo e não é pago pela operadora, né, ainda, né? Então, quando, por exemplo, é uma cirurgia robótica para alguém que queira fazer, em Goiânia já tem 2 hospitais que fazem. O restante das tecnologias, dos equipamentos, porque o doutor ele gosta do que é moderno. Né? Cirurgião gosta, o principalmente aquele doutor gosta, que vai muito em congresso, a gente volta empolgado, emocionado, né? Quando não é possível, que foge muito ao que a operadora paga ou ao que é viável para o hospital, a gente senta com ele e mostra abertamente. Olha, tem esse que substitui, porque os fornecedores, a gente tem pessoas especializadas. Então, vamos falar das órteses e próteses. Eu tenho uma pessoa que eu falo, daqui a uns dias você está operando, porque ele entende tudo do uso daqueles equipamentos, que é bastante complexo. Porque como são várias especialidades, você tem quase que ter especialista para vascular, especialista para cardiologia, porque todo dia está surgindo, né? Equipamentos e, lógico, buscando a melhoria da assistência, não resta dúvida. Quando surgem em alto custo, depois que vai melhorando. Então, aquilo que é viável fazer, a gente faz. O que não é, o doutor participa da decisão do que pode ser substituído. E muitas vezes, mesmo assim, a operadora não paga. Aí o paciente opta por fazer particular. Aqueles que têm condição. Gente, gestão é tudo. Gestão do cuidado, gestão hospitalar, é tudo. A conversa tá quente, Jaqueline. E por falar em equipamento, a gente não falou da engenharia clínica. Vamos falar depois do intervalo. Vamos falar, porque tem muito mais para ser conversado. Vamos chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com a Jaqueline Rodovalho para conversar muito mais pra gente sobre o papel do CEO numa instituição de saúde hospitalar. Até já!